Pronto, galera, vamos lá. Vamos corrigir aqui os exercícios da nossa revisão, que vocês ficaram com dúvida, tá? Quem é que me perguntou essa 5 aqui? Do grupo de 64 pessoas e tarará. Peraí, Leandro, que eu vou ver se fui eu. Eu perguntei. Quem é a mãe desta criança? Não perguntei não, foi a Tainá mesmo. Foi solicitado que um grupo de 64 pessoas escolhesse um número natural maior do que 3. Após a análise das escolhas, constatou-se que 12 pessoas escolheram um número primo, 30 um número par, 14 um múltiplo de 3 e 6 um múltiplo de 6. O número de pessoas que escolheu um número ímpar, não múltiplo de 3, foi igual a... Pessoal, nesses exercícios de revisão que vocês tiveram dúvida, eu vou procurar alguma coisa além do que apenas resolver o exercício. Vou comentar um pouco mais sobre o que está sendo abordado, tá? Primeira coisa aqui, ele fala em número primo, né? Ele está falando aqui pra gente em número primo. Eu vou colocar o conjunto dos números primos aqui para vocês lembrarem, tá? Lembrando que o 1 não é primo, cuidado para não caírem nessa pegadinha, tá? Tem o 2. O que é um número primo, pessoal? Um número primo, ele tem só dois divisores. É o número 1 e ele mesmo. O número 1 não é primo porque o número 1 só tem um divisor. Por isso que ele está fora do conjunto dos primos, tá? E o único par primo é o 2, porque todos os outros números pares têm como divisores o 1, ele mesmo, e o número 2, né? Tem pelo menos 3 divisores. Então, isso aqui são os primos, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13. E vai embora. Eu vou mostrar aqui, fazer um comentário com vocês, porque, às vezes, em algumas questões, vocês precisam identificar se determinado número é primo ou não. Até pela fatoração, né? Até quando vocês vão fatorar um número grande. Então, por exemplo, será que o 37 é primo? Vou dar exemplo com um número pequeno para vocês generalizarem, né? Será que o 37... Isso não tem a ver necessariamente com a questão, tá? Só estou fazendo um comentário. Será que o 37 ele é um número primo? Para vocês verificarem se um número é primo ou não, vocês não precisam dividir por todos os números primos menores do que 37, porque é assim que muita gente verifica, né? Por exemplo, se você quiser provar que o 37 é primo, você tenta dividir por todos os primos menores do que ele. Se não servir para ninguém, ele é primo, tá bom? Se você pegar, por exemplo, o 9 não é primo, ó, porque ele não é divisível por 2, mas ele é divisível por 3. Aí ele não é primo, ele é um número chamado de composto, tá? O contrário de primo é composto. Agora, o 37, basta você dividir pelo primo mais próximo da raiz quadrada de 37. Só que a raiz quadrada de 37, pessoal, é 6 e pouquinho. Então, se o 37 não for divisível por 2, não for divisível por 3 e não for divisível por 5, já era, ele é primo, tá? Por isso que o 37, ele é primo, de fato. Porque a divisão por 2 não dá exata, a divisão por 3 não dá exata e a divisão por 5 não dá exata. Eu preciso testar apenas até a raiz quadrada dele, tá? Ou seja, até o 6, alguma coisa. Como 6, alguma coisa não tem no conjunto, eu vou até o 5, tá? Se você pegar, por exemplo, o 199, a raiz quadrada de 199, tá? 196, a raiz quadrada é 14, tá, pessoal? Isso aqui dá 14 e pouquinho. A gente vê, 199 é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Não, porque a soma dos algarismos não é múltipla de 3. Por 5, não, porque não termina em 0 ou 5. Por 7, sei lá, eu só preciso testar até o 13, né? Por 7, aí a gente tem que ver. Vai dar 2, 14, resto 5, 59, não é. Será que é por 11? Vai dar 1, resto 8, 89, também não é. Será que é por 13?
vai dar 1, né? 6, 69, aqui vai dar 15, vírgula alguma coisa, também não é. Então 199 também é primo. É assim, pessoal, que a gente vai vendo se um número é primo ou não. Isso chama-se teste de primalidade, basta testar até a raiz quadrada do número. Bom, agora vamos começar a resolver a questão efetivamente. Ela fala o seguinte, ó. Tinha um grupo de 64 pessoas, tá? Todas elas vão escolher um número natural maior do que 3, né? Ou seja, do 4 em diante. Após a análise das escolhas, constatou-se que 12 pessoas escolheram um número primo, 30 um número par, 14 um múltiplo de 3 e 6 um múltiplo de 6. O segredo dessa questão é você enxergar o seguinte. Como ele está falando que são os números primos maiores do que 3, a gente não tem interseção desses números primos com os números pares ou os múltiplos de 3 e 6. Né? Todos eles são compostos. Agora, quando você analisa o conjunto dos pares e quando você analisa o conjunto dos múltiplos de 3, quem ocupa essa interseção são os múltiplos de 6. Por quê, pessoal? Quem são os múltiplos de 6? Maiores do que 3, né? 6, 12, 18, 24, 30. Todos esses caras, além deles serem pares, eles são múltiplos de 3 também, né? Então eles estão na interseção, ou seja, todo múltiplo de 6, ele é ao mesmo tempo múltiplo de 3 e é ao mesmo tempo par. Por isso que ele habita essa região de interseção. Em problema de conjunto, eu ensinei para vocês que a gente tem que preencher o diagrama sempre pela maior das interseções. Ó, 30 é um número par, 14 um múltiplo de 3 e 6 um múltiplo de 6. Eu tenho 6 múltiplos de 6. Eu tenho 14 múltiplos de 3. Eu já coloquei 6. Faltam 8. Esse conjunto aqui tem que ter 14. Esse conjunto aqui dos pares tem que ter 30. Eu já coloquei 6. Faltam 24. Alguém não entendeu a colocação desses números? O 24, o 6 e o 8? Essa borracha tá com câimbra. Ó. E agora é o seguinte, esses 12, tá? E aí tem os números, pessoal, que não são nem pares e nem múltiplos de 3, né? Eles estão por aqui por fora. Eu tenho 12 números sambando aqui fora e tenho mais alguma quantidade. Eu tenho 12 mais uma determinada quantidade. Está solta por aqui. Eu vou botar... Eu tenho uma quantidade X que também está solta por aí, tá? O lance é o seguinte, são 64 caras, né? Ó, o número de pessoas que escolheu um número ímpar e não múltiplo de 3 foi igual a... Primeiro a gente precisa ver quantos números estão aqui fora, né? A gente precisa ver a turma que está aqui fora. Eu tenho aqui dentro, ó, 38 números. Então, aqui fora, eu tenho 26 números. Se eu já tenho... Ó, não importa esse 12 aqui. Eu tenho 26 números aqui fora. Esses números que estão aqui fora, eles são ímpares ou primos? Ímpares ou primos. Isso aqui não me importa, tá? Isso aqui não tem importância. Ou o cara é ímpar, ou ele é primo, tá? Ele não pode pertencer nem ao conjunto dos pares e nem ao conjunto dos múltiplos de 3, né? Ou seja, dos naturais maiores do que 3, que ali não tem nenhum ímpar e nenhum primo. Ele está perguntando, ó, a galera que escolheu um número ímpar que não é múltiplo de 3. Pessoal, os números ímpares que não são múltiplos de 3, eles estão aqui fora, são esses 26. Era isso que o problema queria saber. Ele queria que você marcasse esse 26, tá? A questão é um pouco confusa, você tem que tomar cuidado, mas ele estava querendo essa turma aí, que é um número que é ímpar ou primo, tá? São os ímpares que não são múltiplos de 3, tá? Os números que não são múltiplos de 3 estão aqui fora. Esses 24 aqui também não são múltiplos de 3, mas quando ele fala ímpar, eu não posso pegar esses 24. Então é a galera que está aqui fora, tá? Se eu tenho 64 pessoas, né, e cada um escolheu um número, e eu sei que 38 pessoas
escolheram um número par ou um número múltiplo de 3, eu sei que 26 pessoas não escolheram nem um par, nem um múltiplo de 3. Entendeu, Tainá, essa questão? Entendi, sim. Ela é um pouco confusa, né? Leandro, Oi. eu me perdi um pouco, foi mal. Da onde saiu esse 26? É tudo nas 64? Ah, tá. Aí você somou tudo e diminuiu de Aí, se 64. somar tudo aqui, dá 38, né? Aí eu fiz 64 menos 38. Aí que eu achei esse 26 aqui. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Tá? Ou seja, tem 26 números aí que eles não são nem pares e nem múltiplos de 3. Ou seja, o cara é ímpar ou é um não múltiplo de 3, tá bom? Tá bom. São ímpares ou primos. É a galera que tá ali, que é a galera que tá ali por fora. A outra questão que vocês me perguntaram, eu anotei aqui, foi essa 15. Diz o seguinte, ó. Uma gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24 dias e o assistente a cada 16 dias, regularmente. Em um final de semana, eles viajaram juntos. Depois de X viagens da gerente e Y viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente. O lance é o seguinte, pessoal, esse é um problema de encontro, tá? No problema de encontro, a gente tem que fazer MMC, que é o mínimo múltiplo comum, tá? Eu vou relembrar vocês qual é a diferença entre MMC e MDC, tá? Como é que a gente faz MMC e MDC de vários números de maneira simultânea. Eu não vou dar o exemplo numérico que está aí. Eu vou pegar esses números aqui, por exemplo, ó, 10, 12 e 8. Eu vou fazer para vocês o MMC e vou fazer para vocês o MDC. Depois eu vou apagar isso aqui porque não tem nada a ver com a questão. Só para a gente relembrar. Pessoal, quando a gente faz o MMC, eu preciso, na fatoração simultânea, colocar um cara que sirva para pelo menos um deles. Né? O 2 serve para pelo menos um deles. 10 por 2 dá 5, 12 por 2 dá 6 e aqui dá 4. Eu posso colocar o 2 de novo. Apesar de não servir para o 5, serve para o 6 e serve para o 4. Eu posso colocar o 2 de novo, porque ele serve para esse 2. Eu posso colocar o 3, porque serve miseravelmente para aquele 3zinho ali, e depois um 5. Quando você faz o MMC simultâneo, no final você tem que ficar sempre com 1, 1, 1. E a resposta, ou seja, o valor do MMC, é o produto dessa turma aqui, ó, 8 vezes 15, 120. Qual é o significado do MMC? É que se você escrever todos os múltiplos de 10, todos os múltiplos de 12 e todos os múltiplos de 8, o 120 é o cara que vai aparecer pela primeira vez nos três conjuntos. Ou seja, ele é comum tanto ao 10, quanto ao 12, quanto ao 8. E ele aparece pela primeira vez, além do 0, obviamente, né? Porque o 0 é múltiplo de todo mundo. Por isso que ele é o mínimo múltiplo comum. Ele não é o único múltiplo comum. Existem infinitos múltiplos comuns, tá? Se você pegar o do 120, o 240, né? Você vai ter vários caras ali, né? Todos múltiplos de 120, que vão aparecer mais de uma vez nesses conjuntos ao mesmo tempo, tá? Ou seja, vão aparecer em todos, né? O 120 está em todos, o 240 está em todos, o 1.200 está em todos, mas quem aparece pela primeira vez, que é o mínimo, é o 120. Quando você faz MDC, que é o máximo divisor comum, aí a coisa já é mais radical. O MMC ele é muito permissivo, basta você colocar um que sirva para alguém. O MDC você tem que agradar todo mundo, você tem que colocar um que sirva para todos, tá? Então, o 2 ele serve para todos, aqui dá 5, aqui dá 6 e aqui dá 4. E acabou, pessoal. Não tem mais ninguém que sirva para todos. O próprio 2, tá? Ele já não serve para o 5, aí não pode. Então, o MDC dessa turma toda aqui é 2. O que significa MDC, pessoal? Que quando você escreve os divisores de 10, de 12 e de 8,
tá? O maior número comum aos 3 é o 2. Querem ver? Ó? Os divisores de 10 são 1, que é divisor de todo mundo, 2, 5 e 10. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6, 12. E os divisores de 8 são 1, 2, 4, 8. Eu quero que vocês reparem que nos divisores, o produto dos extremos sempre dá o número que você está calculando os divisores, tá? 1 vezes 10, 10, 2 vezes 5, 10. 1 vezes 12, 12, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 4, 12, 1 vezes 8, 8, 2 vezes 4, 8. Usem isso para vocês se certificarem que não esqueceram de ninguém, tá? Então, se vocês prestarem atenção, o 2 é o cara que apareceu comum aos 3. Ah, Leandro, e se não tiver ninguém comum aos 3? Aí a resposta é 1, tá? Porque como 1 ele é divisor de todo mundo, miseravelmente vai ter o 1 comum a todos. E quando isso acontece, a gente diz que os números são primos entre si. Isso acontece, por exemplo, com 7 e com 5, tá? Se você escreve os divisores de 7, é só o 1 e o 7. Se você escreve os de 5, vai dar o 1 e o 5, tá? O maior cara que é comum aos dois é o 1. Então, 7 e 5 são primos entre si, ou seja, eles não possuem nenhum divisor em comum. Eles não compartilham nenhum divisor, além do 1, que é divisor de todo mundo, obviamente. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa fatoração simultânea? Vou pegar uma água para mim. Só botar uma água aqui rapidinho. Então, pessoal, eu vou aproveitar essas questões, já que agora a gente está vendo tudo em caráter de revisão, para relembrar alguns assuntos. Que é uma abordagem diferente da oficina, né? Na oficina a gente só faz o exercício, senão não dá tempo da gente ficar vendo isso. Bom, deixa eu apagar isso aqui. Até porque depois, como isso está na aula gravada, se vocês quiserem dar uma olhada de novo, é só voltar lá na aula gravada e pausar o vídeo nesse momento. Bom, então, pessoal, esses tipos de problema que envolvem MMC e MDC, vocês têm que estar atentos à seguinte situação. Problema que envolve encontro é MMC. Problema que você está interpretando que ele quer dividir em pedaços de maior tamanho possível é MDC, tá? Então, ó, vou botar aqui. Dividir em partes de maior tamanho possível. Isso é MDC. Se você interpretar que são eventos cíclicos, né, que ficam se repetindo, é MMC. Se você interpretar que o exercício quer dividir os números em pedaços de maior tamanho possível, é MDC. Então, ó, a gerente viaja a cada 24 dias e o assistente a cada 16. Então, eu vou calcular o MMC entre 24 e 16. Vamos lá. Por 2 dá 12 e 8. Por 2 dá 6 e 4. Por 2 dá 3 e 2. Por 2 dá 3 e 1. E por 3 dá 1 e 1. Se a gente multiplicar essa turma aqui, vai dar 48. Tá? Ou seja, como é que funciona, pessoal, isso? A gente tem a gerente e tem o assistente, tá? Então, eles viajaram juntos aqui nesse final de semana, né? Aqui foi o final de semana que eles viajaram juntos. A gerente, ela viaja a cada 24 dias. Então, ela viaja 24 dias depois e viaja 48 dias depois. O assistente, ele viaja a cada 16 dias. Então, ele viaja 16 dias depois, 32 dias depois e, finalmente, 48 dias depois, que é quando ele vai se encontrar com a gerente. O problema é que essa questão tem uma sutileza no enunciado. Ela pergunta, ó, depois de X viagens da gerente e Y viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente. Ele quer saber quantas viagens eles fizeram sozinhos até viajarem juntos novamente, ou seja, até esse 48. Então, pessoal, no 24º dia, depois desse final de semana, o gerente viajou sozinho. O assistente viajou sozinho aqui.
Então o gerente viajou 1 dia sozinho e o assistente 2 dias sozinhos. Ele quer essa soma de 1 com 2, que é 3. Quem me perguntou essa questão entendeu o que era para fazer? Entendi, sim. Ele não... Ô, Inara, você pensou que fosse 5 o gabarito? Foi. Porque você, na verdade, pensou quantas viagens o gerente fez e quantas viagens o assistente fez, né? Aham. Seria 5 se não tivesse essa palavra que eu iluminei aí, se não tivesse os sozinhos. Aí seria 5. Tá, beleza. Tá bom? Alguém não entendeu essa questão 15, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se alguém quiser perguntar, estamos aí. A próxima dúvida foi essa do relógio, né? Essa questão é uma questão boa. Vamos lá, 18. Pessoal, tem alguns conteúdos que eu vou abordar de forma mais aprofundada no segundo semestre, tá? O tema dessa questão é um deles, que é o encontro no movimento circular. Vou resolver esse problema com uma abordagem de física, porque vai ficar mais simples. A posição escalar de um corpo, tá? Numa trajetória S é igual a S0 mais VT. Isso aqui é a equação do movimento uniforme. Movimento retilíneo uniforme, tá? Então, o corpo numa trajetória retilínea, a posição final dele é dada de acordo com a função horária da posição. S é igual a S0 mais VT. Quando você transporta esse problema para o movimento circular, quando você transporta esse movimento para o movimento circular uniforme, a sua posição escalar vira posição angular. A sua posição escalar inicial vira posição angular inicial. Sua velocidade escalar vira velocidade angular e o tempo continua tempo. Então, θ é igual a θ0 mais ômega t. Essa é a equação, é a função horária da posição no movimento circular uniforme, tá? E ela é importante para a gente resolver o nosso exercício. Então, como eu estou dando uma abordagem de ângulo, aqui é o meu ângulo 0 e aqui é meu ângulo de 180 graus, tá? E a gente tem que trabalhar em radiano, tá bom, pessoal? Aqui é o meu ângulo de π radiano, ou 180 graus. Agora eu vou escrever a equação horária, tá, do ângulo para cada um desses ponteiros, porque ele fala o seguinte, ó, felizmente um relógio quebrou e está marcando a hora representada a seguir. Felizmente os ponteiros ainda giram na mesma direção, mas a velocidade do ponteiro menor equivale a 9/8 da velocidade do ponteiro maior. Depois de quantas voltas o ponteiro pequeno vai encontrar o ponteiro grande? Bom? Pessoal, eu posso fazer, tá? Eu posso fazer com que esses relógios, tá, gire na direção dos crescimentos, do crescimento angular. Porque o importante é que eles giram na mesma direção e não em direções opostas, tá? Então eu posso dizer, já que esse relógio está quebrado, que eles giram todos na direção do crescimento dos ângulos. Tá? Só porque a gente vai dar uma abordagem angular aqui. Então, o ponteiro pequeno vai ser a posição final do ponteiro pequeno, é a posição inicial do ponteiro pequeno, que é 0, mais a velocidade angular dele, que é 9/8 da velocidade angular do grande, vezes o tempo. A posição angular final do ponteiro grande é a posição inicial do grande, que é π, mais a velocidade angular do grande, vezes o tempo. Quando é que eu vou ter o encontro? Eu vou ter o encontro
quando a posição angular do pequeno for igual à posição angular do grande, tá? Quando eles estiverem em cima do mesmo ângulo. A posição angular do pequeno é 9/8 de ômega do grande vezes o tempo. E a posição angular do grande é π mais velocidade angular do grande vezes o tempo. Se a gente resolver isso aqui, vai ficar 9 ômega g vezes t sobre 8, menos ômega g sobre t, igual a π. Faz MMC aqui que dá 1, tá? Aqui vai dar 8, vou fazer só do lado esquerdo, MMC. Vai ficar 9 ômega gt menos 8 ômega gt igual a π. 9 ômega gt menos 8 ômega gt dá ômega gt sobre 8 igual a π. Ômega gt igual a 8π. E o tempo é 8π sobre ômega g. Agora eu vou descobrir que posição é essa, tá? Eu vou substituir nessa equação aqui, por exemplo, do ômega g. Porque eu sei que o tempo do encontro, esse tempo aqui, ele vale 8π sobre ômega g. Ele vale 8π sobre ômega g. Então, a posição angular do g vai ser π mais ômega g vezes 8π sobre ômega g. Cancela, vai dar 9π. Então, pessoal, ele partiu do π. Se no final ele estava no 9π, é porque ele andou 8π. Ele andou 8π radianos. E se a gente sabe que uma volta equivale a 2π radiano, quantas voltas equivalem a 8π radianos? A resposta é 4. Então, são 4 voltas que ele deu. Tá? Essa questão é difícil, naturalmente. Tá? Mas sempre que vocês tiverem problemas, tá, de encontro numa trajetória circular, podem usar essa questão aí da equação horária da posição angular. É uma adaptação da equação horária da posição escalar. Alguém se perdeu em algum ponto dessa solução? Que ela é chata de conta mesmo, tá? A conta dela é um pouco... A conta dela é um pouco chatinha. Quem é que me perguntou essa 18? Eu, Tainá. Entendeu, Tainá? Entendi, sim. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre essa 18? Pessoal, eu vou dar um zoom out aqui, se vocês quiserem tirar um print. Eu vou só pegar um pouco de água para mim rapidinho, tá? Ele me acabou aqui.
Toma aí de volta. Então vamos lá na próxima questão que vocês me mandaram. Hum, 19. Considere as funções f e g definidas por f de x é igual a 4 menos 2x e g de x é igual a 2f de x mais 2. Representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, a função f intercepta o eixo das ordenadas no ponto A e os eixos das abscissas no ponto B, enquanto a função g intercepta o eixo das ordenadas no ponto D e o eixo das abscissas no ponto C. Pessoal, ordenada é eixo Y, abscissa é eixo X, abscissa, eixo X. Deixa eu colocar aqui, apesar de eu não ter a minha reguinha, tem essa seta aqui marota. E a função f é 4 menos 2x. Para eu saber onde a função f intercepta o eixo x e o eixo y, é muito simples. Vamos escrever aqui a função f. Igual a 4 menos 2x. Isso aqui é a mesma coisa que y igual a 4 menos 2x. Eixo y e eixo x. Para eu saber onde essa função corta o eixo x, basta eu fazer o y igual a 0. 0 é igual a 4 menos 2x, x é igual a 2. E para eu saber onde essa função corta o eixo y, é só eu fazer o x igual a 0. O y vai dar 4. Então, esta função, o gráfico dela, é isso daqui, ó. Essa função vermelha. Alguém não entendeu esse traçado de gráfico aqui? Inclusive, pessoal, sempre que vocês forem traçar um gráfico, prestem atenção no que eu vou falar. Sempre que vocês forem traçar um gráfico de uma função no primeiro grau, escolham exatamente esses pontos que o exercício está nos induzindo. É onde corta o eixo x e onde corta o eixo y. Apesar de você poder escolher quaisquer dois pontos, essa é a melhor escolha que você pode fazer. É a escolha que vai mais te beneficiar. Então ele fala, ó, intercepta a ordenada no A e a abscissa no B. Agora vamos para outra função g de x. A função g de x, pessoal, ela depende da f de x, né? Ela é 2 vezes a f de x mais 2. Isso aqui não vai atrapalhar a gente em nada, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 2x menos 4x mais 2. E a função g de x ficou 10 menos 4x. E a gente vai fazer rigorosamente a mesma coisa para descobrir onde ela intercepta o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Para descobrir onde intercepta x, eu faço y igual a 0. Você vai achar o x 2,5. E para descobrir onde intercepta o y, é só você zerar o x, aqui vai dar 10. Vai ficar fora de escala, pessoal, isso aqui, tá? Vai ficar bem fora de escala, mas não tem problema nenhum. Que a outra função ela é assim. Não tem problema ela ser fora de escala. Não vai nos atrapalhar em nada. Ele está querendo, ó, ele diz que aqui intercepta a ordenada no ponto D e aqui é C. Ele está querendo a área desse polígono aqui. Ele quer essa área aqui, ó. Quem é que me perguntou essa questão? Eu, Inara. Ô, Inara, você conseguiu chegar nesses dois gráficos? Não. Tá? Agora, pessoal, para calcular a área, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a área desse triângulo retângulo grande, que é origem D e C.
a gente vai fazer o triângulo ODC menos esse triângulo pequeno, que é o triângulo OAB. E aí vamos lá. A área do triângulo ODC, que é o grandão, é base, que é 2,5, vezes a altura, que é 10, sobre 2. O triângulo pequenininho aqui é a base, que é 2, a altura, que é 4, sobre 2. Isso aqui vai dar 12,5 menos 4, que é 8,5. Letra E. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 19? Normalmente, pessoal, quando vocês estiverem resolvendo o exercício de geometria plana e por acaso caiu uma área de uma figura, um polígono esquisito, que vocês por acaso não saibam a área, tentem fazer como a adição ou a subtração de áreas que vocês conheçam, tá? Porque é muito comum em matemática ele te dar uma figura que não tem a fórmula para aquela figura que você está vendo. Mas se você dividir a figura em duas ou três outras figuras, ou fizer uma figura grande menos uma figura pequena, as duas de áreas conhecidas, você consegue matar. Esse era um exemplo, tá? Não tem fórmula para esse quadrilátero. Isso aí é um quadrilátero qualquer, não é nem um trapézio isso, tá? Isso aí é um quadrilátero qualquer. Não tem fórmula para quadrilátero qualquer em geometria plana. Você vai ter que fazer, nesse caso, o triângulo grande menos o triângulo pequeno. Número 20. De acordo com os dados da UNEP, a emissão de gases do efeito estufa foi de 45 bilhões de toneladas de CO2 em 2005 e de 49 bilhões de toneladas em 2010. Se as emissões continuarem crescendo no mesmo ritmo atual, a emissão projetada para 2020 é de 58 bilhões de toneladas. Porém, para garantir que a temperatura do planeta não suba mais que 2 graus até 2020, a meta é reduzir as emissões para 44 bilhões de toneladas. Eu não vi os números atuais, mas acredito que não deu certo isso, né? Nada dá certo, nenhuma projeção para o bem dá certo. Suponha que a meta estabelecida para 2020 seja atingida e considere que Q e T representem, respectivamente, a quantidade de gases do efeito estufa em bilhões de toneladas e o tempo em anos, com T igual a 0 correspondendo a 2010, com T igual a 1 correspondendo a 2011 e assim por diante, sendo Q uma função afim de T, uma função do primeiro grau, tá, pessoal? Uma função que o expoente do x vale 1. Aí ele pede a expressão algébrica que relaciona essas quantidades. Vamos fazer uma anotação aqui dos dados que ele deu. Em 2005, a gente tinha 45 bilhões de toneladas de gás carbônico, né? Em 2010, a gente teve uma emissão de 49 bilhões de toneladas de gás carbônico. E aí ele falou o seguinte, se continuasse nesse ritmo, né, a projeção para 2020 era de 58 bilhões de toneladas de CO2, tá? Aí ele coloca aqui. Porém, para garantir que a temperatura do planeta não suba mais que 2 graus até 2020, a meta é reduzir as emissões para 44 bilhões de toneladas. Então, pessoal, em 2020, a meta, a época que essa questão foi feita, obviamente, né, era reduzir a emissão para 44 bilhões de toneladas de CO2. Aí ele fala, ó, suponha que a meta estabelecida para 2020 seja atingida, né? E ele pede como marco zero o ano de 2010. Ele pede para a gente considerar o problema daqui para frente. E diz que isso aqui é uma função afim. Ou seja, ele pede para a gente chamar esse cara de tempo zero e pede para esse chamar, e a gente vai chamar esse cara, obviamente, de tempo 10, não é? Porque se o 2010 for o tempo zero, 2011 é 1, o 12 é 13, o 19 é 9, e o 2020 é o tempo 10. Se você quiser colocar isso num gráfico para sua visualização ficar um pouco melhor, tempo versus a quantidade, já que a quantidade está no eixo Y e o tempo está no eixo X, começa em 49 bilhões
e 10 anos depois vai a 44 bilhões. Isso aqui é um esboço que pode te ajudar a matar a função, tá? Então a gente vai descobrir qual é a lei de formação da função correspondente a esse esboço vermelho que a gente traçou. Vamos lá, pessoal. Função do primeiro grau é y igual a x mais b. O que é o a? O a é a variação do y sobre a variação do x. É o incremento, é o coeficiente angular, é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Apesar da gente não precisar dessa abordagem agora. Mas como é que a gente calcula o a? É muito simples. Eu pego as coordenadas iniciais, que são 0 e 49, pego as coordenadas finais, que são 10 e 44, e faço a variação do y sobre a variação do x. Você pode fazer tanto o ponto de cima menos o de baixo, como o de baixo menos o de cima, que vai dar certo. Eu vou fazer o de baixo menos o de cima. A variação do y ficou 44 menos 49, e a do x ficou 10 menos 0. Isso aqui vai ficar menos 5 sobre 10, que é menos 1 sobre 2. Tinha que dar negativo, porque a reta é decrescente. E o que é o B, pessoal? O B é onde a reta corta o eixo Y, e corta no 49. Então, a nossa função é y igual a menos meio de x mais 49. Colocando as letras que o exercício está usando, ele coloca aqui no eixo y é o quê? Q é igual a menos meio de t mais 49. Esse é o nosso gabarito. Menos meio de t mais 49, que a gente encontra na letra B de bola. Querem perguntar alguma coisa sobre essa questão 20? Quem me pediu a questão entendeu o que era para fazer? Entendi. Você chegou, Tainaco, você chegou nesse quadradinho vermelho que eu montei aqui? Você interpretou que era para fazer isso? Sim, isso daí eu consegui. E onde que deu merda? Quando eu fui tentar montar a função, não consegui. Tá. Você atribuiu o tempo 0 ao 2010? Não. Tinha que ter feito isso, né? Que ele te dá essa instrução aqui. Atribuir o tempo 0 a 2010 era fundamental para você encontrar o gabarito da forma que ele está, tá bom? Mesmo se você não atribuísse tempo 0 a 2010, tá? Você ia conseguir chegar na resposta fazendo o delta y sobre delta x, porque a única resposta que tem menos meio é a letra B. Se você fizesse essa associação, em vez de 0 com 2010, em vez de 10 2020, também ia dar certo. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 20? Alguém não entendeu? A próxima dúvida de vocês foi a 23. A 23 é uma questão legal. Considere um retângulo ABCD de lados AB igual a 12 e AD igual a 8. Eu gosto de ir marcando, né? AB igual a 12, vamos lá. E AD igual a 8. Vamos marcar essa turma aqui logo. E um ponto P construído sobre o lado AB. Tá bom, tá aqui. Traçando a reta R perpendicular ao lado AB que passa pelo ponto P, determina-se o polígono ADF, em que E e F são pontos de interseção de R com os segmentos DC e AC, respectivamente, como mostra a figura. Beleza, pessoal, até aí ele só está descrevendo a figura, não tem nada demais. Tomando X como a medida do segmento AP, opa, ele manda chamar isso aqui de X. A função área de X, que expressa a área de ADF em função de X, entre as alternativas abaixo é... Então, o que ele está querendo, pessoal? Ele está querendo qual é a função que representa a área em função de X. E a área desse polígono achurado, desse polígono pintado que vocês estão vendo aí, que é o ADF. Como é que a gente tem que abordar essa questão? Em primeiro lugar,
quando eu fui resolver isso, eu pensei na área desse polígono, que é um trapézio, tá? Como a área do retângulo menos a área do triângulo, tá bom? Eu pensei dessa forma. Ah, Leandro, eu quis usar direto a área do trapézio. Tá bom, as questões não têm solução única. Só que eu precisei dessa medida aqui, que não é x, mas eu chamei de y. Eu não posso dizer que é x, que não posso afirmar que elas são iguais. Então, isso aqui vai ser 8 menos y. Alguém não entendeu esse 8 menos y? Ó, tudo aqui é 8, né? Se esse pedacinho aqui é y, o que falta para 8 é 8 menos y. E este pedacinho aqui, ele é 12 menos x. Por que ele é 12 menos x? Porque aqui é x, né? Se o lado maior do retângulo é 12, aqui é 12 menos x. A pergunta é, por que eu estou escrevendo a expressão desses lados? É porque eu preciso encontrar uma relação entre x e y. E para isso, eu vou fazer semelhança de triângulo. Este triângulo vermelho grandão, ele é semelhante ao triângulo vermelho pequeno. Aqui é reto, aqui é reto, aqui é alfa e aqui é alfa, que são opostos, né, são alternos internos, e aqui são opostos pelo vértice, né, beta e beta. Então, eu vou fazer oposto a beta no pequeno, que é x, está para o oposto a beta no grande, que é 12 menos x, assim como o oposto a alfa no pequeno, que é y, está para o oposto a alfa no grande, que é 8 menos y. Alguém quer que eu repita a semelhança? Pode perguntar, pessoal, não precisa ficar vergonha, não. Agora vamos lá. Multiplicando cruzado, hein? 8x menos xy igual a 12y menos xy. Para minha sorte, menos xy vai embora. Vai ficar 8x é igual a 12y. O y ele é 8x sobre 12. Simplificando por 4 em cima e embaixo, ele é 2x sobre 3. Isso é tudo que eu precisava. Por quê? Porque a área desse triângulo APF é a base, que é x, vezes a altura, que é 2x sobre 3, sobre 2. Aqui, pessoal, eu quero dar um conselho para vocês de conta. Tem gente que fica insegura em fazer isso, mas não precisa colocar o sobre 2 aqui. Você pode colocar o sobre 2 aqui, que é a mesma coisa, tá bom? Isso vai te facilitar o corte, você vai ganhar velocidade de questão. Então, isso aqui vai dar 2x sobre 3. Espera aí, pessoal, fiz uma bosta aqui. Cortei x com 2, né? 2x, aqui é 2, é para cortar 2 com 2, obviamente, né? Então, é x ao quadrado sobre 3. Então, a área que ele está pedindo para a gente, essa área do AFED, ou ADF, vai ser o retângulo, que é 8x, menos esse triângulo, que é x ao quadrado sobre 3. Por isso que a resposta é 8x menos x ao quadrado sobre 3 para um x entre 0 e 12, obviamente, né? Que o x não pode ser nem menor que 0 e nem maior do que 12. Então, a resposta é assim. A área, dependendo apenas do x, é 8x menos x ao quadrado sobre 2, tá? Ele poderia até te pedir a área máxima. Ele poderia te pedir qual é o x que proporciona a área máxima nessa questão, tá? Como é que seria isso? Se ele pedisse a área máxima, a área ela está ocupando o lugar que é do y. Aí seria y no vértice. Se ele te pedisse valor de x para que a área seja máxima, aí ele quer calcular o x mesmo, né? Aí é x do vértice, tá? X do vértice, lembrando, pessoal, é menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre 4a, ou f de x do vértice. Se ele quisesse nessa questão, tá? Você faria
Cuidado que essa função é assim, tá? Menos x ao quadrado mais 8x. Se fosse o x do vértice, seria menos b sobre 2a, 2 vezes menos 1 meio. Daria 8, tá? A medida que proporcionaria a maior área possível ali seria 8 para o x, tá? E aí, para você calcular a área, ou você faz y no vértice, ou substitui o 8 no lugar do x. Mas vamos ficar aí só com o que está sendo pedido. Que é isso aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém não entendeu? Essa já era uma questão considerada um pouco mais difícil. Nada assim absurdamente difícil, só um pouquinho mais difícil. Vou começar a palhaçada. 5 vocês me pediram também. Em 5, pessoal. Vamos lá. No mesmo plano cartesiano abaixo, estão representados os gráficos das funções reais de variáveis p e r definidas por p de x igual a menos x ao quadrado mais x mais 12 e r de x igual a kx mais m. Os pontos A, xa12 e B, xb0 são interseções dessas funções. Ele quer o valor de k menos m. Atenção a essa questão, pessoal. Vou apagar isso aqui. Em primeiro lugar, essa função p de x, que é a função do segundo grau, o gráfico dela é a parábola. Dá para calcular esses pontos aqui, que são as raízes. É só pegar o menos x ao quadrado mais x mais 12 e igualar a zero. Aqui você fique à vontade para fazer Bhaskara ou fique à vontade para fazer soma e produto. Eu vou fazer por soma e produto. Soma menos b sobre a e produto c sobre a. A soma das raízes vai ser menos b sobre a, que dá 1, e o produto das raízes é o c sobre a, que é menos 12. Então eu tenho que achar dois números que multiplicados dão menos 12 e que somados dão 1. E esses números são 4 e menos 3. Ah, mas como é que se chega a esse 4 e menos 3? De cabeça. Pô, Leandro, mas eu odeio fazer conta de cabeça. Faz Bhaskara, tá? Ah, mas eu prefiro fazer assim, é mais rápido. Então faz assim, é mais rápido. Pode ficar à vontade, tá? Então, ela corta a função no 4 e corta a função no menos 3. Uma outra coisa que a gente precisa observar nessa questão é o seguinte. Tem um y da parábola que vale 12, né? Que é x e y. Eu preciso saber quando é que o y da parábola vale 12, ou seja, quais são os valores de x, tá? Que retornam 12 como resultado. Ou seja, quando eu substituo valores de x aqui, em que situações dá 12? Uma eu estou vendo, que é no zero, não é? Quando eu substituo Ó, vou mostrar para vocês o que eu quero aqui, ó. Quando você pega menos x ao quadrado mais x mais 12 igual a 12, olha o que acontece. Menos x ao quadrado mais x igual a 0. X que multiplica menos x mais 1 igual a 0. E aí, quando um produto dá 0, pessoal, ou x dá 0, ou menos x mais 1 é igual a 0, que é o x é igual a 1. Ou seja, essa função, tá, ela vale 12, ou quando x dá 1, então esse ponto aqui é 1, ou quando x dá 0, tá bom? Quando x dá 0, essa função também vale 12. Então, a gente tem um 12zinho aqui, tá?
quando x vale 0, e quando x vale 1, ela retorna o 12 como resultado. Por que eu preciso saber esse 1? Porque o xa que ele estava querendo é 1. E o xb que ele estava querendo é menos 3. E aí, pessoal, o problema ele vai chegando perto do final, porque está basicamente a equação da reta, né? A reta é kx mais m. Só que eu sei que a reta, ela passa pelo ponto B, menos 3 e 0, e passa pelo ponto A, 1 e 12. Então, o problema, ele se restringe ao seguinte. Preste atenção, porque agora começa um outro problema, e quem vai fazer a prova, por exemplo, da Unigran Rio agora, pode cair exatamente isso que vai acontecer daqui para frente. Qual é a equação da reta que passa pelos pontos menos 3 e 0 e pelo ponto 1 e 12, né? Os pontos menos 3 e 0 e 1 e 12. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que a equação da reta é y é igual a x mais b. Depois eu troco para k e m, tá? O a é a variação do y sobre a variação do x. E aí eu faço uma coordenada menos a outra. Você escolhe a ordem da conta que você quer fazer. Eu vou fazer o de cima menos o de baixo, tá? 0 menos 12 sobre menos 3 menos 1. Vai dar menos 12 sobre menos 4, que vai dar 3. Então eu sei que a minha função é y igual a 3x mais b. E como é que eu faço para achar o b se eu não sei quem é o ponto onde a reta corta, se eu não sei onde a reta corta o eixo y? Porque o b é isso. O b é onde a reta corta o eixo y. Eu só sei que é alguma coisa entre 0 e 12, tá? Pela construção da figura. Aí, pessoal, você vai escolher, quando o exercício não te der essa moleza, você vai escolher um desses dois pontos para substituir na função. Eu vou escolher o ponto A, por exemplo. Quando eu substituo o ponto A, vai ficar 12 igual a 3 vezes 1 mais B, B igual a 9, como a gente já imaginava, né? Aqui é o ponto 9. Então, essa nossa função, ela é y igual a 3x mais 9. Tá? E aí a gente vai começar a comparar com o enunciado, né? O A é o K e o B é o M, né? Então, o K é 3 e o M é 9. Como ele quer K menos M, vai ser 3 menos 9, que vai dar menos 6, letra A. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém não entendeu algum pedaço do exercício? Pode perguntar, que essa questão é mais pesada mesmo. Tem muita coisa para fazer. Tá? Eu vou recapitular o que a gente fez. Eu descobri onde essa parábola corta o eixo x, eu só igualei a 0, tá? É no 4 e no menos 3, aí eu já matei esse xb. E eu descobri quando que a parábola vale 12, por causa desse 12 aqui. Ó. Na reta eu não tinha como saber isso, porque a reta estava em função de k e m. Aí eu descobri quando que a parábola vale 12, igualando a equação da parábola a 12. Né? Quando eu fiz isso, eu achei dois valores para x, o 0 e o 1. Ou seja, a parábola vale 12 quando x é igual a 1 ou quando x é igual a 0. Por construção, eu matei que esse x aqui é o 1. Porque o 0 está aqui, ó, esse ponto aqui também vale 12. Tá? Ou seja, o ponto 0,12 e o ponto 1,12 pertencem àquela parábola. Tá? Só que aqui, como o x está mais afastado da origem, eu matei que é o 1. E aí, pessoal, eu acabei descobrindo os dois pontos pelos quais a reta passa. Aí meu problema mudou completamente. Meu problema agora, a minha instrução, a ordem agora era: calcule a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Aí a teoria já é completamente diferente. Eu já abandonei a parábola. Se ainda não ficou claro, se alguém ainda quiser perguntar alguma coisa, vamos lá. A outra questão que vocês me perguntaram foi a 29. Vamos lá. Se
f é uma função tal que f de 1 igual a m e f de e igual a n e f de x mais y é igual a f de x vezes f de y para qualquer x e y pertencente, aqui provavelmente era reais, tá? Esse quadradinho aqui tem um erro de formatação, que ele troca o símbolo do R do real para um quadradinho. Não sei por que ele faz isso. Esse símbolo aqui, pessoal, significa para qualquer, tá? Esse A de cabeça para baixo significa para qualquer. Então, lê-se para qualquer x e y pertencente ao conjunto dos reais, tá? Quase sempre essa informação que ele dá não vai ajudar nem atrapalhar vocês, quase sempre, né? Tem vezes que precisa ler isso. Mas se você só ler, não vai te atrapalhar muito. Aí ele pergunta f de 2 mais e. Pessoal, o lance é o seguinte, ó. Ele deu f de 1 e deu f de e. Qual é a instrução que ele deu? Se você fizer f de x mais y, escreva f de x mais f de y. Ou seja, se você fizer f de 1 mais e, isso aqui vai ser f de 1 vezes f de e. Tá? É como se o 1 fosse o x e é como se o e fosse o y. Então, o e começou, cara. Começou a dar problema, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, acho que eu vou ter que salvar e abrir de novo, tá? Porque já azedou aqui o pudim, já deu um negócio. A gente estava aqui, né? Por isso que eu gosto do PowerPoint, que o Word sempre me sacaneia. Então, como eu estava fazendo, ó. Ih, vocês não estão vendo nada, né? Não. Então, estava fazendo o seguinte. O f de 1 mais e, ele é f de 1 vezes o f de e. Só pela instrução que ele deu, tá? Porra. Que pariu, cara. Desculpa, gente. Olha só, cara, que demônio que ele faz. Diabo isso. Vamos fazer o seguinte. Eu vou salvar isso aqui em PDF. Vou pedir para vocês, quem quiser beber uma água no banheiro, que eu vou gastar uns 2 minutos para fazer o que eu vou fazer, tá? Fechar o Word. Eu vou abrir isso aqui, vou salvar em PDF, vou tirar a questão e vou colocar no PowerPoint. Vai me tomar uns minutinhos. Fazendo aqui. Salvar em PDF. Já vou aqui. Já salvei em PDF. Vou buscar a questão aqui. Essa que eu já fiz. Estamos aqui. Achei. Agora tudo indica que não vai dar problema. Pronto, tá aí a criança. Vamos embora aqui, ó. Então, como eu estava fazendo,
Agora vai ficar f de 1 mais e igual a f de 1 vezes o f de e. Vai ficar f de 1 mais e igual. O f de 1 é m, tá, pessoal? E o f de e é n. Então, o f de 1 mais e é m vezes n. Alguém não entendeu o que eu fiz? Eu simplesmente troquei o x por 1 e o y por e. Aí ficou f de 1 vezes f de e. Como ele me deu o valor disso, o f de 1 mais e ficou mn. Agora, só que esse cara, ele quer f de 2 mais e. Então, eu vou escrever o 2 mais e em função de coisas que eu tenho, né? Porque não adianta, pessoal, eu escrever que o f de 2 mais e é f de 2 vezes o f de e se eu não tenho o f de 2. Pô, Leandro, dá para calcular o f de 2? Dá para calcular o f de 2. Eu posso até resolver de duas maneiras, mas dá para você escrever assim também. Você pode escrever f de 1 mais 1 mais e. É como se isso aqui fosse o x e isso aqui fosse o y. Ia ficar f de 1 vezes f de 1 mais e. O f de 1 dá m e o f de 1 mais e é mn. Isso aqui vai dar m ao quadrado vezes n. Dá para fazer dessa forma. Se você quiser o f de 2, para tentar fazer de um outro jeito, você vai ter que pensar no f de 2 como f de 1 mais 1. E vai ser f de 1 vezes f de 1. Então, o f de 2 vai ser o f de 1, que é m, vezes m, que vai dar m ao quadrado, tá bom? Então, a resposta também vai ser m ao quadrado vezes n. Tá? Então, ou você faz por aqui, solução 1, ou você faz por aqui, solução 2, tá? M ao quadrado vezes n. Acabou que por aqui ficou mais simples, mais fácil. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 29? Quem não conseguiu fazer, quer perguntar? Deixa eu pegar a próxima dúvida aqui. Vou botar no slide de cima para vocês irem olhando enquanto eu pego a outra. A outra foi essa aqui. Espera aí, deixa eu... Outra foi essa aqui. Tá faltando a letra E, mas como não é o gabarito mesmo, então... Considerando que o ln de 10 é igual a 2,3, então o valor da expressão ln de A ao cubo menos log de A mais 2ln de A sobre log de A é igual a... Olha, pessoal, essa aqui, ó. Primeira coisa, vamos lembrar as três propriedades básicas de um logaritmo? Propriedade 1. Quando você tem o log de x vezes y na base b, isso aqui é log de x na base b, mais log de y na base b. Propriedade 2. Quando você tem o log de x sobre y na base b, isso aqui é log de x na base b menos o log de y na base b. Propriedade 3 é o peteleco, não é? Log de x na base b elevado a m é m vezes log de x na base b. E vou botar uma quarta propriedade aqui, que a gente vai usar nessa questão, que é muito importante, que é a tal da mudança de base. Quando você tem log de x na base y, isso aqui é log de x na base b sobre log de y na base b, sendo que b é uma base que você vai definir. Você que vai ver qual é a base mais cômoda, ou seja, a mais útil para o exercício que você está fazendo. Então, vocês têm que chegar na prova sabendo miseravelmente isso aqui que está embaixo de logaritmo.
E lembrando, pessoal, que essa história do ln, tá? Vou apagar isso aqui, mas o que é o ln de um número? O ln de um número nada mais é do que o log do número na base e, onde o e é aquele número irracional que vale aproximadamente 2,7, tá? Então, quando o log está na base e, ele recebe um nome especial, que é o ln, né? Que é o logaritmo natural. Então, vamos lá. E, obviamente, vale as mesmas propriedades, porque ele é um log. Bom, aqui a gente tem que pegar esse 3 e passar para frente, que é o peteleco, né? A propriedade 3 vai ficar 3ln de A menos log de A mais 2ln de A sobre log de A. 3lnA mais 2lnA vai dar 5lnA menos log de A. E como está tudo sobre log de A, eu vou colocar cada um desses caras sobre o log de A. Vai ficar 5lnA sobre log de A menos 1. Isso foi o máximo que eu consegui reduzir a minha expressão. E aí a gente chega num problema. Como é que eu vou cancelar ln de A com log de A? Como é que eu vou cortar ln de A sobre log de A? Se você estiver na merda na hora da prova, né, corta o L com L, corta o A com A e fica nog. Né? Melhor do que não responder nada. Mas como é que a gente vai cortar na boa? Né? Esse log aqui, quando a gente não escreve a base é 10. Só que o exercício está me dando tudo na base E, ou seja, só está me dando ln. Então, o segredo dessa questão é você escrever o log de A na base 10 como ln de A sobre ln de 10. O que eu fiz aqui? Eu apliquei a propriedade 4, só que eu coloquei tudo na base E. Eu fiz isso aqui, ó. Eu fiquei com log de A na base E sobre log de 10 na base E. Ou seja, eu fiquei com ln de A sobre ln de 10. Isso aqui vai me ajudar muito, porque vai ficar ln de A sobre ln de A sobre ln de 10 menos 1. Quando eu fizer a divisão de fração, repete a base, repete a primeira, perdão. Vai ficar 5 ln de A vezes ln de 10 sobre ln de A menos 1. E aí vai acontecer uma coisa ótima, porque eu vou cortar o ln de A com ln de A. O ln de 10 ele deu, dá 2,3, menos 1, dá 11,5 menos 1, 10,5. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 33? Alguém não entendeu algum passo que eu dei aqui? Ô, Leandro, Fala aí. eu tenho uma dúvida, não é sobre a questão não, mas é sobre o log. Se eu tiver a base do log ao quadrado. Se eu tiver isso aqui, por exemplo, né? Log de 5 elevado a 3 ao quadrado. Isso aqui? Isso. Como é que você tira esse 2 daí? Então, É porque eu fiz... Ah, pode falar. Tem uma propriedade, tá? Que é parecida com a de um peteleco, que a gente chama de peteleco invertido. Esse 2 ele vem como 1/2 para frente. Fica 1/2 log de 5 na base 3. É que eu fiz uma questão, eu não sei se foi dessa lista, eu acho que não. Mas eu fiz uma questão que era tipo log de 5, eu não lembro qual era o número, mas era log de 5 na base 9 é igual a log da raiz de 10 na base 3. Aí o 9 eu coloquei ao quadrado. Aí eu cortei e passei e levei ao quadrado a raiz de 10, só que eu não sabia se estava certo, se podia fazer isso. Esse log de 5 na base 9, se você quiser passar a base para a base 3, você pode escrever isso aqui como 3 ao quadrado e 1/2 de log de 5
na base 3, entendeu? Entendi. Se você tivesse com log de 5 na base raiz de 3, raiz de 3 é 3 elevado a meio, né? Aí ficaria 2 vezes log de 5 na base 3. Ah, entendi. Entendeu? É só você passar para frente invertendo o número. Tá, entendi. Tá? Também é uma propriedade de logaritmo. Não é muito comum, mas às vezes aparece. Deixa eu pegar mais outra dúvida de vocês aqui. Deixa eu fazer mais essa questão aqui. Aí, pessoal, vocês me mandaram dúvida só até a 40 e pouco, porque acredito que foi até onde vocês conseguiram fazer, né? Eu quero que vocês tentem fazer o máximo que vocês conseguirem da lista e vão me mandando as dúvidas, tá bom? Porque eu vou encaixando nas aulas. Amanhã eu também vou dar matemática para vocês, tá? Quarta-feira é física e sexta é matemática de novo, para compensar a semana passada. Bom, deixa eu fazer mais essa questão aqui. E a gente fecha, ó. A figura a seguir foi construída. Deixa eu dar um zoom aqui nela. A partir de um quadrado menor, de lado igual a raiz de 3, até chegar ao quadrado maior que está inscrito em uma circunferência de diâmetro d. A relação entre as áreas dos quadrados e o valor de d, respectivamente, estão em uma progressão. Bom, vamos lá, pessoal. Esse quadrado pequeno, tá? Ó, quadrado menor de lado igual a raiz de 3. Eu vou dar um zoom nessa figura. Eu vou tirar aqui só da parte interna para mostrar para vocês o que está acontecendo, ó. O lado desse quadrado menor vale raiz de 3. Isso aqui, pessoal, vale raiz de 3. O lado do quadrado maior é a diagonal do menor. Vocês estão percebendo? O lado do quadrado menor. Ó, o lado 1, lado do primeiro quadrado é raiz de 3. O lado do segundo quadrado é L raiz de 2, porque é diagonal. Ou seja, é raiz de 3 vezes a raiz de 2, que é a raiz de 6, tá? Então, o lado desse cara aqui, ó, desse malandrão aqui, é a raiz de 6. O próximo quadrado, que é o que está quase comido aqui na figura, tá? O lado dele é a diagonal desse quadrado. A diagonal desse quadrado aqui, o segundo, tá? É o lado do terceiro. Então, o lado do terceiro é raiz de 6 vezes a raiz de 2, que é a raiz de 12. E assim sucessivamente, tá bom? Então, ó, os lados são L1 igual a raiz de 3, L2 igual a raiz de 6, L3 igual a raiz de 12 e vai embora. E se você, obviamente, for calcular as áreas, a área do primeiro é 3, a área do segundo é 6, a área do terceiro é 12, tá? Se você for calcular o quarto quadrado, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 quadrados, tá? A gente pode até fazer na mão aqui. Esse aqui vai ser raiz de 24, esse aqui vai ser raiz de 48, esse aqui vai ser raiz de 96. Então, as áreas estão aqui, ó. A área do quarto é 24, a área do quinto é 48, a área do sexto é 96, tá bom? Então, as áreas formam uma progressão geométrica de razão 2. As áreas formam uma progressão geométrica de razão 2. Então, já é a letra E. Agora eu vou calcular para vocês o diâmetro, tá bom? Dessa circunferência.
O lance é o seguinte, pessoal. O lado do sexto quadrado, que é esse aqui, vale raiz de 96. A raiz de 96, se você simplificar, e é assim que simplifica uma raiz, pessoal. Vai por 2, ó, 48, por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Raiz quadrada de cada 2 iguais, 1 escapa. Então vai ficar 4 raiz de 6. Vocês têm que perceber o seguinte. Deixa eu botar menorzinho aqui. 4 raiz de 6. Vocês têm que perceber que o diâmetro dessa circunferência, que é dzão, equivale à diagonal desse quadrado grandão. E a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Vai ficar 4 raiz de 12, e a raiz de 12 fatorada é 2 raiz de 3. Por isso que o gabarito é a letra E, não é? Por isso que as áreas estão em progressão geométrica de razão 2, ó. Aqui, as áreas, pessoal. E o diâmetro, que é a diagonal do quadrado grandão, que ele está chamando de dzão, vale 8 raiz de 3, gabarito letra E. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 43? Pessoal, continuem fazendo a lista, tá bom? Sei que tem muito exercício. Me mandem as dúvidas hoje, tá? Acho que só uma questão que eu não corrigi na aula de hoje, que vocês me mandaram, que eu vou fazer na próxima aula, podem deixar. Mas me mandem as dúvidas, por favor, tá? Que amanhã vai ser aula de matemática de novo, eu vou corrigir mais exercícios com vocês. Tá bom? Então, vejo vocês na oficina, tá, pessoal? Tchau, tchau aí.